Esse livro do Agassi, do tenista, é um dos que eu acho mais incríveis de um ghostwriter. Aqui no caso, ele abre quem é o ghostwriter. É o prêmio Pulitzer, é o mesmo que escreveu a biografia do príncipe Harry. Não tem o nome dele, mas ele tá nos agradecimentos, porque o Agassi fez questão de colocar. Mas assim, eu acho um exemplo, eu acho incrível, eu sempre uso aqui internamente no ateliê. E eu vou ler pra vocês o começo desse livro. Ele começa com um capítulo que chama Final. Não, eu sou apaixonada por texto, né? Então assim, final. Já acho intrigante. Primeira frase do livro. Abro os olhos e não sei onde estou, nem quem sou. Isso não é nenhuma novidade, pois passei metade da minha vida sem saber. Mas dessa vez é diferente. Essa confusão parece mais assustadora, mais absoluta. Acabou o primeiro parágrafo e eu vou comentar. Assim, o que eu acho incrível aqui? O texto é muito bem escrito, né? Você vê que tem uma dedicação para escolher a primeira frase, que é uma coisa muito importante, que eu valorizo muito. Mas aqui você já sente um certo sarcasmo, já dá para saber que o Agassi é espirituoso, e ao mesmo tempo ele tá falando de uma coisa muito séria, e já tá dando uma dimensão de que, assim, a vida dele tem aqui uma confusão, né? Que ele fala, parece mais assustadora, mais absoluta, assim, tem uma intensidade no que ele vai trazer, no sentimento, na história, uma profundidade, assim, já em 3 linhas ele já passa esse recado todo. E aqui ele continua, vai ser uma descrição muito detalhada de como ele se sente. Olho pra cima, estou deitado no chão, ao lado da cama. Agora começo a lembrar das coisas. Saí da cama e me deitei no chão no meio da noite, como faço muitas vezes. É melhor para as minhas costas. Muitas horas seguidas sobre um colchão macio me deixam agoniado. Conto até 3 e aí começa o longo e difícil processo de tentar ficar em pé. Começo a tossir e a gemer. Deito de lado, fico em posição fetal e acabo virando de bruços. Agora preciso esperar até que meu sangue volte a circular. Olha aí, de novo, assim, o humor que ele tem, o humor ácido que ele tem consigo mesmo, né? Dá pra ver, assim, o jeito que ele trata coisas tão sérias com esse humor ácido, assim, com essa... Você já sente a personalidade dele. Isso que eu acho brilhante no trabalho do ghostwriter. E aqui ele vai fazer uma apresentação dele. Já vai dizer a que veio. Estamos na primeira página do livro. Sou relativamente jovem, tenho 36 anos. Mas acordo me sentindo como se tivesse 96. Ó a piada. Depois de 3 décadas correndo em arrancadas bruscas, parando de repente, saltando alto e caindo no chão com toda a força, meu corpo não parece mais ser o meu corpo, sobretudo pela manhã. Por conseguinte, minha cabeça também não parece mais minha cabeça. Assim que abro os olhos, pareço um estranho para mim mesmo, o que sempre acontece, só que quando o dia começa, em geral é pior. Rapidamente repasso os fatos básicos. Meu nome é André Agassi, sou casado com Stephanie Graff, tenho 2 filhos, um menino e uma menina, de 5 e 3 anos de idade, respectivamente. Moramos em Las Vegas, no estado de Nevada, mas atualmente estamos acomodados numa suíte do Hotel Four Seasons de Nova York, porque estou jogando no Aberto dos Estados Unidos de 2006. É o último aberto da minha carreira, talvez a última competição da qual participo na vida. Jogo tênis para viver, embora deteste este esporte. Gente, eu tô arrepiada. Detesto tênis com uma paixão secreta e sombria, e sempre detestei. É uma revelação bombástica, porque a gente tá falando aqui de um dos maiores tenistas da história. E você não espera, né? Pelo menos eu não esperava que ele fosse falar isso. E quem conhece ele, porque assim, o que é interessante, eu adoro esse livro sem gostar do esporte. Não que eu desgoste do esporte, mas eu não sou uma pessoa que acompanha o tênis, não acompanho nenhum esporte, assim, como espectadora. Então, assim, eu não tenho nenhuma relação com o personagem. O que me pegou foi realmente o texto. Me falaram dessa autobiografia, eu fui ver e fiquei muito impressionada. Mas mesmo conversando com pessoas depois que conhecem ele, que são fãs do trabalho, assim, ninguém imagina que ele vai falar isso. É muito instigante. Isso tá no 4º parágrafo, se eu não me engano, do começo do livro, assim, é incrível. Bom, eu não vou ler o livro todo, tá? Ele está aqui para quem quiser ler. O nome do ghostwriter, embora não esteja na capa, ele tá escrito dentro do livro, nos agradecimentos, né, como eu falei. Eu vi uma reportagem no New York Times especificamente falando que tem entrevista com ele, com outros ghostwriters, falando da profissão.
que ele fala um pouco do processo. Então, às vezes a pessoa não quer contar uma história no livro, mas contou pra ele, o que faz parte normal das entrevistas e tal. E aí esse processo de convencimento do que deve estar no livro, o que não deve estar, ele é uma pessoa assim muito respeitada e que me parece saber muito bem o seu lugar, né? Ele não quer o nome dele na capa, porque ele entende que tem que estar na capa o autor da história, né? O dono da história. Mas ele, assim, quando você vê os bastidores, é uma pessoa que usa a profissão, né? Usa o senso crítico, o pensamento crítico, os questionamentos para extrair o melhor do seu entrevistado, né? E a gente vê o fruto disso aqui. Vale a pena ler esses agradecimentos no final. Às vezes agradecimentos é uma coisa que a gente não dá tanta atenção no livro, né? A não ser que a gente ache que o nosso nome está lá. Mas ele começa assim, né? O Agassi. Este livro não existiria sem o meu amigo J.R. Moringer. Foi J.R. antes mesmo que nos encontrássemos quem primeiro me fez pensar seriamente em colocar a minha história no papel. Durante o meu último aberto dos Estados Unidos, em 2006, passei todo o meu tempo livre lendo a apaixonante autobiografia de J.R., Sede de Viver. Ou seja, o Goulse é tão relevante enquanto personalidade que ele tem a sua própria autobiografia que seduziu o Agassi, né? Isso já é muito incrível. E isso me faz lembrar de um livro que eu li, que o Alexandre Teixeira, um amigo jornalista e escritor, me indicou, chamado Do que eu falo quando eu falo de corrida, do Haruki Murakami, que é um dos maiores escritores japoneses, se não o maior da literatura, eu não sei dizer, porque a minha especialidade não é literatura, mas ele é um best-seller, muito best-seller da literatura. E ele fala nesse livro do processo dele com a corrida e como isso influenciou no processo criativo dele, na escrita, na disciplina. Eu, que sou uma praticante de yoga, que valorizo muito a disciplina, o autoconhecimento, fiquei muito tocada por aquela história e me encantei pelo escritor e quis, a partir de então, ler as histórias dele. Assim, ele ganhou meu respeito e ele ganhou a minha curiosidade, o meu interesse. E aí eu li livros do Haruki Murakami, de literatura, que talvez eu não me interessasse apaixonadamente, porque é muito lindo o jeito que é escrito, enfim, é muito tocante, porque eu li esse processo dele. E aqui não deixa de ser isso, né? De uma outra forma. O Agassi lê, conhece aquela pessoa, se interessa por ela a ponto de querer colocar pra fora a própria história com a ajuda dela. Esse livro tocou fundo o meu coração. Eu gostei tanto dele, na verdade, que me vi racionando a leitura, eu faço muito isso, limitando-me a um número fixo de páginas por noite. No início, esse livro foi uma fonte essencial de entretenimento, que me distraía das difíceis emoções que eu experimentava com o término da minha jornada como tenista profissional. Mas no fim acabou aumentando o nível da minha ansiedade, porque eu temia que ele acabasse antes da minha carreira. Ou seja, esse humor continua, né? Esse jeito de se comunicar do Agassi. Um pouco antes da minha primeira partida nesse torneio, telefonei para J.R. e me apresentei. Disse quanto admirava seu trabalho e convidei-o a vir até Vegas para jantar comigo. Você vê, mostra uma humildade também, né? Ele é o André Agassi, um super tenista, e se apresenta e pede e fica feliz que ele vai, né? E por aí vai, e ele conta que J.R. se mudou para Las Vegas e começamos imediatamente a trabalhar neste livro. Temos a mesma espécie de ética de trabalho, a mesma abordagem obsessiva, tudo ou nada, diante de grandes metas. Todo dia nos encontrávamos e seguíamos uma rotina estrita. Depois de devorar alguns burritos, ficávamos gravando horas e horas a fio de conversa no gravador de J.R. Nenhum assunto era proibido e com isso nossas reuniões às vezes eram divertidas, outras vezes dolorosas. Não seguíamos um esquema cronológico nem uma lista de tópicos. Simplesmente deixávamos a conversa fluir, de vez em quando assessorada pelas torres de recortes de reportagens organizadas por nosso extraordinário jovem e em breve famoso pesquisador Ben Cohen. Eu vou parar por aqui, e aqui ele já fala do método, né, de trabalho, e é bem parecido, pelo que ele descreve, com o método que a gente aplica no ateliê de conteúdo, né, de deixar as lembranças fluírem, né, assim, de maneira muitas vezes caótica. E no nosso caso a gente vai organizando nos bastidores, tem sempre um pesquisador ou alguns pesquisadores buscando as reportagens, documentos públicos, fotos que vão nos ajudar. A gente geralmente tem uma lista de tópicos, eles certamente tinham também ali os marcos da carreira do Agassi, provavelmente que eles iriam passar, mas vai surgindo muita coisa que não está no script, muitas portas vão se abrindo, as perguntas do jornalista vão incitando outras ideias, e tudo gravado, que depois vai ser transcrito. E aí a arte de depois organizar e estruturar tudo isso e num texto como esse que a gente começou a ler. Então hoje é isso que eu queria compartilhar com você.
E vou voltar com mais leituras, porque quando eu leio um livro que me encanta, eu fico com muita vontade de mostrar para as pessoas. Eu mostro para minha família, para os meus amigos, eu leio um trecho, eu falo, gente, olha que bonito. E agora eu vou compartilhar com você também. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu perfil, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal e nos falamos na próxima leitura.